Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. Amados, quero compartilhar o Salmo de número 84 com os irmãos. Quem quiser abrir o seu aplicativo, a sua Bíblia, fica à vontade. Eu vou ler na minha versão King James. O título da minha Bíblia traz assim: Saudades da casa de Deus. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. A minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si e para abrigar seus filhotes. Um lugar próximo do teu altar, ó Eterno dos exércitos. O meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram a sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Aos atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda cobre de bênçãos. O caminho, caminhando com vigor sempre crescente, apresentando-se perante Deus em Sião. Senhor, eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. O Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Amém? Amém, amados? Eu queria compartilhar esse salmo contigo, que eu penso da seguinte forma: se você vai à minha casa, você vai estar perto de mim, certo? Agora, se você vem à casa do Deus Todo-Poderoso, você vai estar pertinho dele. Amém? Feche os seus olhos, curve sua fronte. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida, por mais a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor. Pai, soberano Deus, eterno Pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra. Pai amado, queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia de vida, Pai. Por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos concede graça, Pai, de estar vivo, Pai, nessa terra, Pai. Pai amado, Pai querido, te agradecemos também, Pai, por mais este dia aqui na tua casa, Pai, podendo te adorar, Senhor, para te buscar, Pai. Pai amado, Pai querido, Pai, queremos lhe agradecer, Pai, por todos os irmãos aqui presentes, Pai, que o Senhor preparou esse dia para que eles possam estar aqui, Pai. Pai amado, queremos também, Pai, agradecer, Senhor, por mais esse mês, Pai, que está se findando, Pai. Pai amado, Pai querido, queremos lhe agradecer também, Pai, pelas festas que passamos semana passada, Pai. Todos os dias na tua casa, Pai, te adorando, Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor possa, Pai, usar o teu servo hoje, Pai, com a tua palavra, Pai, que os nossos corações possamos receber, Pai, a tua mensagem, a tua palavra, Pai, que ela venha, Pai, gerar fruto, Pai. Pai amado, Pai querido, queremos lhe agradecer mais uma vez, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Paz seja convosco, amados Altíssimo. Amém. É bom estar de volta depois de um tempo de jejum, depois de um tempo de festa. Domingo passado, né, estive hospitalizado, mas a batalha espiritual reviraram, né, minhas veias, não acharam nada. Mas naquela noite, né, nossa querida irmã Thaís teve um sonho, e ela vai contar em breve com detalhes. É batalha espiritual.
E nós que estamos na brecha por vocês, né? Antes do inimigo tentar atacar vocês, o inimigo tenta atacar nós, né? Por isso que às vezes nós estamos aqui, né? Sacudidos, né? Mas não abalados. Deus está conosco, então é um prazer. Falei, Jesus, estou aqui, ó, dou meu sangue, Senhor, pelo meu povo, Senhor. O inimigo ia se levantar mesmo, mas é para cair. Porque, inclusive essa noite, um demônio me visitou lá no quarto hoje, né? Ele estava muito irado. Irado assim, tá? Um sonho, eu vi aquele espírito se levantando, né? Só que não conseguia atingir as pessoas que estavam ao meu redor, né? Mas tentava me atingir. Essa noite foi terrível. E aí hoje Deus deu um livramento, né? Meu sobrinho Lohan acabou caindo da bicicletinha dele, quebrou, né? O cotovelo, quase foi fazer uma cirurgia, estão aguardando agora, né? Para ver se ele, como é uma criança, se consegue assim colar o ossinho dele, né? Com um gesso. É tempo de batalhas, amados. E em agosto o Espírito já falou para a gente se preparar, que no final de outubro teria um novo tempo em todo o mundo, né? Muitos seriam provados, né? Embranquecidos, refinados, mas estamos aí, né? Pronto para dar nosso sangue por nosso Senhor Jesus, por amor a Ele. Amém? Então agradeço as orações de todos vocês. E também está aqui também a família, né? Da Vera, a Mari, a Manuel, que essa semana, né, nossa irmã Sônia foi promovida e transferida para a glória. Nós tivemos com ela na última Santa Ceia, nós fizemos com ela, né, e ela encontrou um descanso, né. O pastor João Carlos Marques disse que o Senhor Jesus permite que as coisas boas, né, os santos lá em cima fiquem sabendo. Então eu creio no meu coração que a mamãe de vocês está muito feliz por ver vocês aqui hoje, sabe? Ela está muito feliz de coração. Só que é um até logo, porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando voltar, vai trazer com ele os mortos, vão ressuscitar. E nós, falta só isso aqui, amados. Falta só isso aqui para a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Também quero agradecer também a presença maravilhosa da família Carlos e Maria. Deus abençoe grandemente. Eles eram vizinhos aqui do lado, aqui, né? Participou do ministério aqui há mais de 20 anos atrás e hoje mora em Cascavel. Sintam-se em casa. Amém? Chama então aqui à noite, então, o pregador da noite, nosso querido irmão Emerson. Há um novo tempo do mover do Espírito Santo sobre nossas vidas, amados. Sabe, deixa o Espírito Santo fluir. Quer falar em língua, fale. Quer pular, pule. O Espírito Santo, ele está aqui, sabe, ele se move, depende da sua fé. Então fique à vontade, porque nosso Senhor está aqui. E tem um anjo aqui já que vai entregar a mensagem. O anjo do Senhor. Estenda as suas mãos. Yahweh Tsabaoth, Rebakaya Nasheneple. Está aqui teu filho, Pai Santo. Dikanele Pai, teu evangelista, meu Deus. Hariana Shedeplevanais. Venha, Pai Santo, abençoar sua mente agora, Pai Santo. Venha trazer agora revelações agora, Pai Santo, para o seu povo, Senhor. Shiriete Bahai Andareklebavanais. Guarda a sua família, guarda a sua casa, guarda seus filhos, guarda seus bens, Pai. Haleplevanais, Deplina Shedeplais. Basta ele abrir a boca que o Senhor vai encher, Senhor. Reblina Shodoreplevanais. Guarda nosso povo aqui, Pai. Queremos aqui sair daqui saciados com o pão vivo que veio do céu. Receba a honra e a glória, Pai e Filho, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém e amém e amém. Boa noite. Graça e paz. Graças a Deus por mais essa noite, né? Eu já queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Abacuque. Domingo passado foi a vez da Cláudia vir, né? Eu estava trabalhando nesse domingo. Aí ela tem uma Bíblia lá. Uma Bíblia da Joyce Meyer. E eu estava lá trabalhando e peguei a Bíblia para ler, né? E saiu lá no livro de Abacuque. E eu fiquei com esse negócio a semana toda e eu nem tinha comentado isso com o pastor. E o pastor me incumbiu de estar aqui. E hoje eu queria compartilhar com vocês o que eu estou processando aqui. Amém, irmãos?
Abra lá em Abacuque, então, capítulo 3, versículo 17. Vamos ser breve. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim, ó: pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado, e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Tirarei meu júbilo do Deus da minha salvação. Elohim Adonai é a minha força. Ele me faz veloz e confiante como servo, e me torna capaz de transpor os lugares altos. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Pai, a Tua palavra já foi lida e ela vai produzir o fruto para o qual ela foi lançada. Que não haja resistência nem para quem fala nem para quem ouve. No nome de Jesus. Amém. Antes eu li essa palavra aqui, irmão, e eu ficava profundamente, falava, meu Deus do céu, ainda que tudo se derreta, tem que seguir confiando, Parece tenebroso, irmão? Mas de fato é mesmo. E aqui está demonstrando a confiança de Abacuque no Deus que ele servia, naquele momento que ele vivia. E o Abacuque, ele é um profeta menor de um livro que é o chamado Tanak. Ele é o profeta menor, é um deles. E ele escreveu esse livro no final da queda de Nínive, no ano de 620 a.C., já logo ali entre as batalhas de Carquemes e o primeiro cerco de Jerusalém, quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus. E é impressionante que nesses 3 capítulos não há uma profecia contra um povo, contra uma pessoa. Não, há uma conversa entre Abacuque, que era um levita no templo, e Deus. Há questionamentos ousados de Abacuque diante de Deus e a resposta também à altura de Deus para Abacuque naquele momento. E é lindo de ver a maneira como Abacuque fala com Deus. E esse capítulo número 3 aqui é tido até hoje como uma canção de Abacuque para Deus vivo. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que há a maior expressão da fé no judaísmo, que é o justo viverá pela fé. E lá no capítulo 1 você vê Abacuque conversando com Deus, porque o negócio estava tenebroso naquele período. O negócio estava pegando, o povo estava andando errado, ninguém obedecia a Torá, as coisas estavam andando de maneira torta. E aí eu trouxe isso para o nosso momento, para o momento que nós estamos vivendo, numa ótica macro, o que nós estamos vivendo hoje no contexto do país, Tudo distorcido, tudo virado, tudo ao contrário. E numa ótica micro, eu e você. Parece que está tudo virado, tudo distorcido. A gente não consegue entender o porquê é que Deus está fazendo isso ou aquilo. O pastor está aqui, por que o pastor teve que ir lá para aquele hospital? Ou por que isso, ou por que aquilo? Ou algum que perdeu o seu ente querido, por que perdeu? Ou por que aconteceu assim? Ou por que aconteceu assado? Então, quando você começa a ler o livro de Abacuque, traz para mim, pelo menos na minha reflexão, alguns questionamentos. Cansa. Às vezes a gente fica cansado. É ou não é? Tem horas assim que nada vai bem. Tudo vai mal. E o que fazer, cara, quando tudo te pega de uma vez só? É problema financeiro, é problema familiar, é problema no casamento, é problema com o filho, é problema na saúde. É tudo de uma vez só e você ainda tem a opção de escolher com qual que você fica mais aflito. Eu, desde 2019 para cá, tenho passado por momentos que me trouxeram essas reflexões. Me trouxeram essas situações, que é o que eu vi aqui Abacuque vivendo.
E quando você pega aqui o livro de Abacuque, você vai ver ele lá no capítulo 1 perguntando para Deus. Ele pergunta: Senhor, quanto mais terei que gritar sem que tu me ouças? Violência, grito a ti, mas tu não salvas. Por que me fazes ver o erro? Por que permites a opressão? A pilhagem e a crueldade me afrontam, de modo que a contenda e a discórdia prevalecem. Por isso, a Torá não é seguida, a justiça nunca é executada, pois o ímpio cerca o justo, e esse é o motivo da perversão da justiça. E parece que a gente vive alheio, né? Parece que no trabalho é aquela perseguição, é na família, é aquela coisa... Mas eu estou andando com Deus, eu estou servindo a Deus, as coisas deveriam ser diferentes. As coisas deveriam acontecer de maneira melhor, mais agradável, mas não era assim que estava acontecendo. O povo aqui estava andando desvirtuado. E o que eu entendo aqui, então, é que para mim e para você, para nós, para a gente poder receber o que Deus efetivamente tem para nós, Deus precisa trabalhar em nós. E Abacuque estava aqui, então, questionando a Deus: por que, Deus? Eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo? Isso já aconteceu com você? Parece que você está orando e Deus não está ouvindo. Aí você leva uma bordoada em casa, vai para o trabalho, chega no trabalho, você é perseguido pelo teu cliente, pelo teu fornecedor, é ou não é? Eu tenho passado por inúmeras dessas. Mas Deus permite. E aí Deus vem e responde a Abacuque e diz assim, ó: olhem entre as nações, o que vem os pasmará por completo. Ou seja, não vai melhorar. Não vai. Eu estou trazendo algo aí que nesse momento aqui eram os caldeus que vão vir aqui e vão esculhambar com todo mundo. Não vai ser fácil. E tem períodos assim que as coisas vêm para te esculhambar. Que as coisas vêm para fazer com que você queira retroceder daquilo que Deus tem te dito, da visão que Deus tem te dado. E aí Abacuque, ouvindo aquilo, fala para Deus: mas Senhor, aqui no versículo de número 12, tu não existes eternamente? Meu Deus, meu santo, nós não morreremos? Senhor, tu os designastes para a execução do juízo? Rocha, tu os comissionastes para nos corrigir? Ou seja, o povo estava andando de uma maneira torta e Deus estava trazendo algo ainda muito pior para o povo. Ou seja, Deus estava trazendo algo para piorar e não um conserto. Não, eu vou trazer, eu vou passar a mão, eu vou... Não. Hoje eu vou comentar algo com vocês aqui, que, referente à empresa, que eu tinha uma sócia, e a sociedade terminou e entrou num processo de perícia e arbitragem. E por muitas e muitas vezes, na sequência do processo, parecia que o negócio ia desandar. Parecia que o negócio não ia fluir. A zombaria. O perito indo lá fazer a perícia da empresa, e ele fez a perícia da empresa como fundo de comércio. E eu fiquei até contente, né, pelo valor que ele pautou para a empresa. Dava em torno assim de... Eu vou falar em valores, tá, irmãos? Para vocês terem uma ideia. Ele disse que a empresa valia 1.800.000. Só que esse dinheiro não existe, irmão. Se a empresa vale 1.800.000, 900.000 é do sócio. E não existe o dinheiro. Ele se baseou numa perícia, num segmento da perícia de fundo de comércio que não se aplica para quem presta serviço. Quando eu passei por isso, irmão, o pastor Valdir está ali, irmão, a vontade era de se jogar de ponta lá
no chão, irmão. Não tinha mais o que fazer. O negócio vem para te esmagar, irmão. O negócio vem para fazer você espremer. E agora, irmão, depois de quase 3 anos, Deus nos deu a vitória, irmão. E o justo foi executado por aquilo que de fato a contabilidade apurou e que é o justo. E as pessoas lá do outro lado contando com a vitória. Não, porque nós já ganhamos aqui, nós já ganhamos lá, nós já fizemos assim, nós já fizemos assado. Então, quando você passa pela situação, irmão, é terrível. E aqui o povo estava passando e Abacuque ficou preocupado. O pessoal já está andando assim, e o Senhor ainda vai trazer coisas piores. É porque Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E diante de toda essa situação, eu fiquei impressionado com o que Abacuque fala no capítulo 2. Ele diz assim, ó: ficarei em meu posto de guarda, eu me posicionarei na fortificação, olharei para ver o que Deus dirá por meu intermédio e o que responderei quando for reprovado. Ou seja, ele não retrocedeu. Eu vim aqui hoje para te dizer o seguinte: se o negócio está ruim, se você não está conseguindo enxergar a luz no final do túnel, não retroceda. Fique firme, mesmo que parece que você está perdendo, não volte atrás. Fique firme, porque eu passei por um período aí nesses 3 anos que eu não desejo nem para o inimigo, irmão. Mas no final, Deus entrou com a providência. A coisa aconteceu assim que parece que para Deus não era nada, irmão. E para mim era algo assim que eu não via as possibilidades. E de repente Deus vem, numa segunda-feira, pelo WhatsApp, resolve o problema e a coisa acaba. E... é incrível, irmão. É incrível. Então o que Deus vem trazer para você? Fortalecimento, irmão. Deus está te fortalecendo com tudo isso. Deus está tratando você porque tem algo que vai acontecer. Ele fala assim, ó: então o Senhor respondeu-me e ele disse: escreva claramente a visão em tábuas, para que mesmo um corredor possa vê-la, pois a visão objetiva um tempo específico. Ela fala do fim e não mente. Pode demorar um pouco, mas espere por ela. Com certeza ela virá, não se atrasará. Então o que Deus tem para você não vai atrasar, vai chegar na hora certa. As pessoas vão ver mesmo que passem correndo. O Senhor Jesus disse assim: é possível esconder uma luz? Não é. As pessoas vão ver de longe a luz brilhando através de você, desde que você se posicione e não retroceda como fez Abacuque. Ele se manteve firme. E aí ele vem aqui e diz assim, ó: olha o que o Senhor diz aqui, ó: olhem o orgulhoso, ele não é interiormente justo, mas o justo obterá a vida por meio da fidelidade confiante. Ou seja, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você não está vendo. Você não está vendo e você não consegue ver. Eu não conseguia ver. Mas Deus trouxe a existência, porque mesmo diante da circunstância, nós não retrocedemos. Então não retroceda, porque Deus vai trazer a promessa que Ele lhe prometeu. A Bíblia diz em Eclesiastes que tudo tem um tempo. É como você ter um compromisso marcado. Você vai naquela data, você vai ao médico, você vai ao oculista, você vai ao mecânico. Não é assim? Hoje é dia de culto, nós estamos aqui. Deus tem um compromisso marcado com você e na hora certa, na data certa, será executado sobre a sua vida o que Ele lhe prometeu. Mas para isso você precisa ficar firme. Ficar firme. E aqui no capítulo 2, Deus ainda faz alguns apontamentos que eu e você devemos considerar.
Porque ele diz assim, ó: ai de quem coleciona a riqueza de outros povos. Ele diz: ai de quem procura ganho injusto por sua causa, colocando seu ninho nas alturas. Ai de quem constrói a cidade com sangue e funda a cidade sobre a injustiça. Ai de quem faz o próximo beber. Ai de que bem há em um ídolo recém-modelado por seu criador, uma imagem de metal fundido e um mestre de mentiras. Então Deus está dizendo aqui para nós: cuidado, não deixe a circunstância interferir na sua trajetória. Não deixe a circunstância desvirtuar o seu caminho, fazer com que você queira buscar algo para facilitar o que você está passando. Irmão, toda vez que tinha que fazer algo, tinha que ir lá e tinha que pagar, e não era pouco. E além de toda aquela circunstância que a gente estava vivendo, da arbitragem, ainda tinha todo o problema financeiro. Porque tudo era dinheiro, irmão. E tudo tinha que pagar. Eu falava: ai, Jesus, meu Deus, o que vai ser, Senhor? E Deus entrava com a providência, irmão. E a gente ia lá e pagava. E pagamos o perito, e pagamos a arbitragem, e pagamos. E Deus proveu todas as coisas, e nada faltou, e sobrou, porque Deus é fiel. Então Deus traz as coisas sobre a sua vida, porque Ele quer libertar você e fazer com que esse mal acabe. Era o que Deus estava falando para Abacuque. Eu vou trazer esses caldeus aqui porque o fim deles está próximo, eu vou acabar com eles. Porque eles são um povo que confiam na própria força. É isso que Deus estava falando para Abacuque. O povo de Israel estava como o povo dos caldeus, confiando na própria força. Estava pervertendo a Torá, distorcendo a justiça. Mas eu e você, nós precisamos viver pela fé. Deus vai trazer sobre a sua vida o que Ele lhe prometeu. Só que tem o processo. Tem que passar pelo processo. Mas Deus é fiel, irmão. Deus é justo. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se todos sabem, mas eu vou falar. Há 3 anos atrás, a minha ex-esposa entrou com um pedido de divórcio. E desde então vem vindo aquela guerra litigiosa. E agora, para a glória de Deus, no mês 10, agora no dia 6, saiu a certidão de casamento com averbação de divórcio. Graças a Deus, Deus me libertou. Mas eu quero te dizer, irmão, aqui, nessa palavra aqui, ele diz aqui, ó: ai de quem procura o ganho injusto para a sua casa, colocando seu ninho nas alturas, a fim de escapar do alcance do mal. Se você soubesse, irmão, como foi montado. Veja, eu não estou aqui falando que é isso ou que é aquilo, eu estou tentando demonstrar para você a maneira como as pessoas querem fazer as coisas para ter um ganho. Se você soubesse como foi composto, confeccionado o processo contra a minha pessoa, com tela de computador, com boletim de ocorrência, com acusação. Então, irmão, a gente precisa vigiar e confiar em Deus. Porque todas aquelas situações que foram postas lá foram desmentidas, e não por mim. Não pelo meu advogado. Porque aqui a juíza da vara da família deferiu tudo que ela colocou lá. Mas o desembargador de Curitiba mandou a juíza se ater ao processo e indeferiu tudo que a juíza tinha feito. Então, irmão, quando você confia em Deus, quando você confia em Deus, Deus, Ele age ao teu favor.
Fiquei 3 anos, irmãos. 3 anos sem ver os meus filhos. E agora, eles estão vindo por conta, irmão. Por conta. Com o Luan, eu acho que eu fiquei uns 3 anos sem falar. E de repente, do nada ele aparece lá e pede para eu levar ele para o colégio. E agora eu levo ele todo dia para o colégio, vou almoçar com a outra, pego o outro, levo, trago, vou, faço. Porque Deus é fiel, irmão. Deus é bom. Desde que você não procure o mal, desde que você não se desvirtue do caminho, desde que você não se contamine, Deus é fiel. Então, irmão, não interessa. Não importa. Deus, ele vai te proteger, porque o Abacuque fala aqui que ele é a rocha. Deus é a rocha. Deus é o escudo. Foi fácil passar por tudo isso? Não foi. Lutamos para que tudo isso não acontecesse? Lutamos, tá? Aí os pastores aí estão de testemunha. Mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Então, o que você está passando hoje vai te levar para um degrau maior. Vai te levar para um entendimento melhor. Vai te preparar para receber a promessa que Deus tem para você. Então agora eu entendo o pensamento de Abacuque quando ele fala: pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para nós, ainda assim eu vou ficar tranquilo. Porque Deus é fiel. Ele disse aquilo que está escrito aqui no livro de Neemias. Ó. Então, Neemias capítulo 8, versículo 10, assim: então ele lhes disse: vão, alimentem-se bem, tomem bebidas doces e enviem porções de comida a quem não tiver provisão, pois hoje é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Uma coisa muito terrível, irmão, é que o inimigo vem trabalhar na tua mente e eu tenho experimentado isso, porque tem dias que você está estourando de alegria e tem dias que você está derretendo de tristeza. Tem dias que você está dominado pela preocupação, pela aflição, e eu venho descobrindo, porque você ouve aqui, ouve ali, você lê lá, que a alegria não é um sentimento, irmão. É uma decisão. Você precisa decidir. E é difícil porque parece que aquele negócio não quer te largar. Aquela situação não quer te largar, aquela aflição. Tem dias que você acorda assim, você já acorda mergulhado na aflição. Aí eu entendo que o rei Davi falava: Senhor, eu já não tenho mais lágrima para chorar. Eu já não tenho mais o que dizer. Ou então o que Jeremias disse aqui no livro de Lamentações. Eu vou ler para você. Capítulo 3. Fui tão privado de paz que me esqueci da felicidade, a ponto de pensar: minha força se foi, e também minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha miséria absoluta, do absinto e do fel. Eles sempre estão em minha mente. Esse é o motivo de eu estar deprimido. Então, o que eu entendo aqui? Toda aquela luta que ele vinha passando não saía da mente dele, era que ele não queria lá na frente mais. Ele não queria mais viver aquilo. E a gente passa por essas situações, coisas que a gente não quer mais viver. Eu não quero mais viver o que eu vivi no passado. Eu não quero. Alguém aqui quer viver o passado de novo? Ninguém quer. A gente precisa andar para frente. Para frente. E a Bíblia diz em Jeremias o seguinte: que Deus deu uma ordem para o povo e o povo não obedeceu aquela ordem. Então o povo andou para trás e não andou para frente. Jeremias 9, 23. E agora, quando tudo isso aconteceu, eu até falei com
com o pastor nesse dia como Deus é fiel, irmão. Você sabe que a Bíblia não é baralho, né? Mas Deus fala. Nesse dia eu abri a Bíblia e saiu aqui no livro de Levítico, irmão. Eu vou compartilhar com vocês. Levítico 26. Quando saiu essas decisões todas, que nós já vínhamos orando há um tempão, eu cheguei em casa à noite e abri a Bíblia e saiu lá em Levíticos 3, que diz assim: se viverem de acordo com meus regulamentos, observarem e obedecerem os meus mandamentos, darei a vocês chuva necessária na estação. Isso é o fundamento de você não retroceder. Mesmo que você dê uma resbalada aqui, recai ali. Como diz o pastor Valdir, santo não é aquele que não se suja, é aquele que se suja, mas se limpa. Mesmo que você resbale, você não retrocede, você segue em frente. Deus vai trazer a chuva no momento certo. Você não está vendo, mas as coisas estão acontecendo. Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está trabalhando ao teu favor. E diz mais: a terra dará seu produto e as árvores no campo frutificarão. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Comerão quanto quiserem e viverão com segurança em sua terra. Então, tudo aquilo que parecia insegurança, o advogado falando, abre o teu CNPJ. O contador falando, você já demorou para fazer isso. Tua família falando, faz isso. E o Valdir falando, não faz nada. Não faz nada. Você imagina, irmão, a mente da pessoa como é que fica? E você não sabe o que vai acontecer. A figueira não está florescendo. E você não sabe. E Deus entra com a providência, irmão. E ele diz mais: darei paz à terra. Agora a paz vai se estabelecer, irmão. Agora a paz vai se estabelecer na minha e na sua vida. Basta você não retroceder. Basta você ficar firme. Abacuque ficou firme e cantou a Deus porque ele entendeu que o povo precisava passar pelo processo. Ele precisava passar pelo processo. Eu passo pelo processo. Nós passamos pelo processo. Mas Deus vai fazer a visão se cumprir. Ele tem hora marcada para te entregar a tua bênção. Amém? Aleluia. Vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém. Livrarei a terra de animais selvagens. A espada não passará por sua terra. Perseguirão seus inimigos e eles cairão diante de sua espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 perseguirão 10.000. Seus inimigos cairão diante de sua espada. Eu me voltarei para vocês e os tornarei férteis. Aumentarei seu número e manterei minha aliança com vocês. Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que isso, irmão? Você ter uma aliança com Deus. Todo mundo pode te abandonar, mas Deus segura você pela mão, irmão. Ele diz isso em Deuteronômio 31. A mãe pode abandonar seu filho, mas eu jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Jamais te decepcionarei. Então Deus está cuidando de você. Deus está trazendo a tua bênção. Olha só, isso aqui que me deixou mais impactado. Todos comerão o que desejarem da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar para dela não dar e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço para nova. Nada mais vai faltar, irmão. Deus vai suprir.
Irmão, 2019 eu estava querendo fechar. Parar. Mandar todo mundo embora. Voltar para... Meu Deus do céu. Eu falei pro Valdir voltar para casa. Aí eu fui numa irmã aí, de muitos anos que eu conheço. Fui lá, levei uma surra daquela irmã lá. Eu voltei, apanhei que nem cachorro aquele dia. Aí depois apanhei um pouco mais do Valdir. E fiquei onde eu estava, irmão, devendo tudo. Tudo. E de 2019 para cá as coisas vêm ampliando, irmão. Eu não precisei demitir ninguém. Quem quis sair, pediu para sair. Vieram pessoas novas. Aumentaram o número de pessoas. As dívidas que tínhamos, estamos terminando de pagar. Está multiplicando o pouco. Porque Deus é fiel, irmão. Porque Deus é bom. Então, mesmo que você não entenda, não veja, fique firme. Aí o Jeremias fala assim, ó: no entanto, em minha mente, continuo voltando a algo que me dá esperança. A graça do Senhor não se dissipou. Sua compaixão não tem fim. Não. Ao contrário, elas se renovam a cada manhã. Como é grande a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Provérbios 4, 23, assim, ó: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, em algumas versões aí, o seu pensamento. Ele é a fonte de vida. É o que vai trazer à existência as coisas. Mantenha longe de sua boca o discurso tortuoso. Lembra o que a gente leu lá em Abacuque? Mantenha longe da sua boca, dos seus olhos, da sua conduta. Afaste o engano de seus lábios, olhe sempre adiante. Como dizia o apóstolo Paulo, sempre para frente, rumo ao alvo, irmão. Fixe seu olhar no que está à sua frente. Pondere a vereda para seus pés. Deixe que todos os seus caminhos sejam bem preparados. Quem prepara o caminho é o Senhor. Se você consagrar os seus planos ao Senhor, os seus projetos serão bem-sucedidos. O homem pode planejar, mas quem determina o caminho é o Senhor. O Senhor está determinando o seu caminho hoje. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e mantenha seus pés longe do mal. Sabe por quê? Josué 21:45. Nenhuma das coisas boas que o Senhor havia falado para a casa de Israel caiu por terra. Tudo se concretizou. Tudo vai se concretizar, irmão, na sua vida. Sabe quantas vezes já tentaram me tirar daquele local que eu estou? Inúmeras. Minha mãe, meu irmão, iam na minha casa, falavam para Gabriela naquele período que eu era um sonhador, um vagabundo, que eu não queria trabalhar. Minha mãe subia no estabelecimento para dizer que lá era tudo dela e que a hora que ela quisesse ela me tiraria de lá. Pois eu estou lá desde 2002 e ninguém conseguiu me tirar de lá, irmão. Até hoje estou lá. Então são coisas, irmãos, que a gente passa. E aí você começa a pensar, meu Deus, mas nada acontece. Nada acontece. Era o que Abacuque estava falando. Caramba, nada acontece. Vamos lá. Pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, nada acontece, irmão. Você não vê. 2002, 2003, 2004, 2006, o CNPJ aberto. Eu falava para o senhor não é justo. Eu perdi o CNPJ. Eu tenho que usar um outro meio para me livrar de algo que não fui eu que causei. Não é justo.
E Deus entra com a providência, irmão, porque Deus, Ele é a justiça. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom, irmão. Ele é bom, Ele é a justiça. E se você não retroceder e se manter firme na fé, Ele vai trazer a existência, irmão. A bênção, a vitória. Amém, irmão? Amém. Pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado, e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, tirarei meu júbilo do Deus da minha salvação. Tirarei meu júbilo. Você não tem, mas Ele tem força. Como é que o apóstolo Paulo diz? Já não é mais eu, mas é Cristo em mim, né? Não sou mais eu, é Deus em mim, irmão. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar os equipamentos. Você lembra daquele guerreiro de Davi? Samar? Não tinha arma nenhuma na mão, irmão. Mas ele defendeu a plantação de lentilha. Você sabe quanto que vale uma saca de lentilha na bolsa de valor ou não? Já viu? Ninguém vê, né? Não aparece. Você vai ver do milho, da soja, mas da lentilha você não vai ver. Mas ele defendeu, irmão, sem armas na mão. E saiu vitorioso. Então parece, o inimigo quer fazer com que o que você tem seja desprezado, mas para você tem valor, irmão. E Deus vai te ajudar. E aquilo que parece pouco, Deus vai transformar em muito, porque Ele é fiel. Amém? Deus vai te abençoar. Tirarei meu júbilo do Senhor, da minha salvação. Elohim Adonai é a minha força. Ele me faz veloz e confiante como um cervo. Você já viu o cervo, irmão? O cervo parece uma ovelha, né? Só que ele anda no penhasco. Ele anda em lugares íngremes. E ele não cai, irmão. Então Deus quer transformar você como um cervo que vai andar em lugares altos e não vai cair. E me torna capaz de transpor lugares altos, amém? Amém, irmãos? Amém. Deus é fiel, Deus é bom. Eu quis trazer isso para vocês hoje, para vocês ouvirem da minha boca que Deus é fiel, irmão. Deus é bom. Fique firme na posição que Deus te colocou. Ainda que você não esteja vendo, Moisés também não viu, mas Moisés tirou o povo do Egito vendo o invisível. Creia que Deus vai fazer acontecer. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Ô Jesus, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Eu te louvo por tudo. O Senhor é a justiça, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o único Deus verdadeiro e não há outro, Senhor, além de ti. Eu quero chamar a tua bênção, a existência aqui, Pai, sobre essa congregação, sobre o pastor Rodrigo, a pastora Karina, o pastor Valdir, a pastora Tânia, sobre a Karen, Maicon, Daniel, a Rita, sobre cada família aqui, Pai, representada. Pai, eu quero chamar a tua bênção também sobre os meus filhos, Senhor. Sobre cada um dos meus colaboradores. Te louvo por cada um deles, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, meu Deus. E eu quero declarar agora sobre cada família aqui representada a tua bênção, Senhor. Declarar uma semana abençoada. Uma semana próspera. Pai, eu quero declarar que aquele que entrou aqui triste vai sair daqui alegre. Aquele que entrou aqui enfermo vai sair daqui sarado, Pai. Cheio do teu poder para a glória do teu nome. Pai, nós repreendemos todas as obras do diabo e declaramos a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.